Alô? Apagar a luz. Nós vamos começar, enquanto o Gerson apaga as luzes aqui para facilitar a leitura ali na frente. Nós vamos começar, nós vamos orar pedindo que nosso Deus bondoso nos abençoe e permita que nós possamos aprender alguma coisa da esperança e da palavra de Deus agora. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós nesses instantes, nesse período de tempo que nós temos para estudar, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com uma compreensão e com a bênção de sairmos daqui mais edificados e com maior conhecimento da Tua Palavra. Nós pedimos isso, confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso tema é isso aí. Não, mas tá bom. O nosso tema geral de aula tem sido os temas controversos na Bíblia. E nós temos tentado abordar a Bíblia inteira. E aí nós chegamos no livro de Esther, passando por Neemias, por exemplo, Esdras e Neemias. O Cícero abordou o aspecto de casamento misto, como é que não é. E o livro de Esther? Nós vamos abordá-lo agora, então, o livro de Esther. Nas nossas Bíblias, o livro de Esther vem logo depois do livro de Neemias e vem antes do livro de Jó. Tá? Dá para escutar aí em cima? Nas Bíblias católicas, ele vem antes do livro de 1 Macabeus, que é um dos livros ditos apócrifos, né? Nas nossas Bíblias vem entre Neemias e Jó. Na Bíblia hebraica, o livro de Esther é uma parte dos 5 livros do Megilô, dentro do que eles chamam de Ketuvim, que são os escritos. A sequência da Bíblia hebraica é Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, diferente da nossa sequência. Entre os judeus, o livro de Esther é lido, todo ele, o livro inteiro, é lido geralmente 2 vezes numa forma de cantilena, quer dizer, ele é cantado, ele não é lido como prosa, ele é cantado. Na festa do Purim. Essa festa comemora a salvação do povo hebreu, primeiro no Egito, né, e depois, principalmente, a festa foi instituída na salvação dos persas, né, como é relatado aí no livro de Esther. O livro conta a história de Hadassa, nome próprio em hebraico, que significa murta, uma planta. É um nome de uma planta, mas é um nome próprio também. Por exemplo, nós temos Margarida, é nome de gente e é nome de uma planta. E em hebraico, Hadassa é nome de uma planta e nome de gente. É um nome próprio hebreu. Hadassa adquiriu o nome persa de Esther quando ela entrou para o harém real, né? Ela entrou no harém das esposas e concubinas do rei persa e o nome mudou para Esther. Ela vivia sob a tutela de Mordecai. Mordecai era um judeu, funcionário graduado do Império Persa, e ela era uma jovem judia muito bonita, que na história a gente vai ver, ela substituiu Vasti como mulher de Assuero, e substituiu Vasti também, então, como rainha da Pérsia, porque Vasti era a rainha. Assuero, ninguém sabe exatamente quem foi Assuero historicamente. Ele é identificado, a principal identificação que é feita com Xerxes primeiro, mas há controvérsias nesse assunto, porque alguns identificam, pela sequência de fatos narrados no próprio livro, alguns identificam Assuero com Artaxerxes II. Então não se tem certeza absoluta. Provavelmente foi Xerxes, mas pode ter sido Artaxerxes. A história se passa
não na Palestina, né, como a maior parte das histórias da nossa Bíblia se passa, mas não se passa nem mesmo da Babilônia, é o grande palco do exílio, mas se passa em Suzã, que é a capital do Império Persa. Só para lembrar, Ciro foi o fundador do Império Persa, chamado depois Medo-Persa, né? Primeiro Persa, Medo-Persa. E Ciro ficou conhecido pela atitude liberal que ele teve em relação a todos os povos conquistados que estavam sob o domínio dele. Ciro foi o rei que permitiu a volta do povo. É uma das atitudes liberais que ele teve. E ele ficou conhecido com isso. Ciro foi sucedido por Dario, ou Dário, depende da pronúncia aí, que é o rei persa que é mencionado pelos profetas Ageu e Zacarias. O Dario, ele foi quem reorganizou a administração do Império Persa. E depois de Dario, Dario foi sucedido por Xerxes, né? Dario é conhecido também pelo conflito que ele teve com os gregos, né? As guerras com os gregos começaram com Dario. Xerxes continuou essa guerra, e que culminou com a vitória grega, a não expansão do Império Persa para a Europa e a nossa civilização ser greco-romana por isso, né? Isso foi mais ou menos esse conflito, decidido, para quem não lembra, né, nas batalhas de Maratona, Salamis, uma batalha naval, aquele episódio de Leônidas, no Passo das Termópilas, todas essas histórias são com os persas, né? Os persas eram os adversários. A narrativa nossa aqui conta a história que um indivíduo chamado Amã, que era um ministro de Estado persa, tinha foro privilegiado, portanto, né? Ele teve uma desavença com Mordecai. E, em virtude da desavença com um judeu só, ele ficou com tanta raiva que ele tramou a eliminação de todos os judeus do império. Naquele caso daquele ódio cego, né? É interessante essas histórias, porque é comum, por exemplo. Só de curiosidade, uma vez eu li um livro sobre um assassino em série. Esse cara matava motorista de táxi em Nova York, porque um motorista de táxi tinha matado uma filha dele. Então ele passou a matar todos os motoristas de táxi que ele conseguia, até que a polícia pegou ele. Mas nesse modelo, um judeu brigou com Amã e Amã planejou acabar com todos os judeus. Como o império, naquela época, era muito grande, enorme, era o império do mundo conhecido na época, que mais tarde, alguns séculos depois, então depois foi conquistado por Alexandre o Grande. Esse império enorme dominava sobre praticamente todos os judeus do mundo. E a extinção dos judeus dentro do império significaria a extinção dos judeus. Seria um genocídio radical. Isso não está explicado no livro. Isso está implícito no livro, mas não está explicado. Mas, numa crise dessas proporções, sendo Amã um ministro de Estado poderoso, uma intervenção da providência divina seria a única salvação. E isso foi o que aconteceu. Aconteceu através de Ester, que é essa jovem judia que tinha sido escolhida rainha por Assuero. Houve um episódio, Vasti, a gente não sabe o motivo, provavelmente fala que o Assuero, numa festa, já estava chapado, ele tinha bebido muito, a Bíblia fala isso, né, que ele tinha abusado do direito, e ele, provavelmente bêbado, pediu para que chamassem Vasti para mostrar a sua beleza. A gente não sabe se ele queria alguma exibição de striptease, alguma coisa, mas o fato é que a rainha não aceitou.
E como ela não aceitou, ela foi destituída do cargo de rainha, abrindo vaga para uma outra. E essa vaga foi assumida por Ester, que era essa jovem judia. E essa jovem judia que estava na vaga de rainha, numa sequência totalmente imprevisível de fatos, fez com que Amã de Algoz se tornasse vítima da sua própria conspiração. Os judeus foram salvos, os inimigos dos judeus foram eliminados, e um judeu, Mordecai, que era o objeto do ódio de Amã, ascendeu ao posto de grande influência junto ao rei. Então, foi uma sequência totalmente imprevisível e improvável, que não deveria acontecer, e foi o que aconteceu. Essa mudança miraculosa de sorte foi celebrada, e é celebrada pelos judeus até hoje, mas ela foi celebrada por todo o Império Persa e é comemorada, até os dias de hoje, na festa do Purim, que foi instituída no livro de Ester. Está no capítulo 9 do livro de Ester, a instituição da festa do Purim, que comemora essa libertação dos judeus. O ponto controverso aqui, que nós temos que abordar pontos controversos, a controvérsia aqui é o porquê da inclusão do livro de Ester na Bíblia. O livro não menciona Deus nenhuma vez, nenhuma, não existe menção a Deus no livro. Só existe um outro livro que também não menciona Deus na Bíblia, que é o livro de Cantares, né? Também não menciona. Ele não tem nenhuma prática religiosa no livro, nenhuma atitude religiosa, e faz uma apologia explícita da violência. Ele é um dos livros que não é citado no Novo Testamento. E ele, uma curiosidade, porque praticamente todos os livros da nossa Bíblia, do Velho Testamento, são achados entre os manuscritos do Mar Morto e constituem as cópias mais antigas que nós temos desses livros. Lá não tem nenhuma cópia de Ester, né, no Mar Morto, em Qumran. Os assim chamados pais da igreja, que eram líderes da igreja cristã pós-apostólica, né, naquele intervalo entre os apóstolos e a oficialização da igreja, os líderes eram chamados de pais apostólicos, pais da igreja, não apostólicos. Pais apostólicos é do período apostólico. Citando pessoas que são muito conhecidas para quem lê história, né? Melito, Atanásio, Cirilo, Gregório de Nazianzo, Irineu, muitos outros. Não consideravam o livro de Ester como canônico. O nome do rei persa mencionado, Assuero, ele não é encontrado em nenhum outro lugar fora do livro de Ester. Por isso que é insegura a identificação dele com qual rei que ele seria, porque ele só é mencionado como Assuero no livro de Ester. Então a identificação dele é insegura. Existem várias confusões de texto. Por exemplo, se nós formos ler no capítulo 2, nos versículos 5 e 6, diz assim: havia então em Suzã, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, é a tradução aí, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém entre os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Esse fato, a leva de cativos, ocorreu 150 anos antes desses fatos narrados no livro de Ester. Se nós formos literais ali, Mardoqueu ou Mordecai teria uns 170 anos, né? Porque se ele tivesse nascido naquele dia, teria 150, se ele já fosse adulto para ser transportado. Então, o texto diz isso, né? A leitura literal do texto. A gente deve supor que essa referência seja até o último ancestral dele, talvez a referência seja a Quis, né? Porque ele era Mardoqueu, filho de Jair, que era filho de Simei, que era filho de Quis. Provavelmente a referência era a Quis. Isso resolve esse problema, que não é o que o texto diz, mas é o que a gente pode subentender do texto. Nós temos uma informação importante da história dessa época. Essa informação maior vem do chamado pai da história, que foi Heródoto. Heródoto foi o primeiro historiador que se dispôs a contar os fatos da história como aconteceram, não como eles deviam ser interpretados, né? Ele interpretava também, mas ele contava o que acontecia, né?
e nós temos em Heródoto uma fonte importante. O que Heródoto fala sobre a corte persa dessa época, diz que o imperador só podia casar, o imperador persa, com uma mulher de uma das 7 famílias nobres da Pérsia. Então, era vedado ao imperador casar com alguém fora dessas 7 famílias persas. E ele conta que a esposa de Xerxes chamava Amestris, não chamava Vasti, mas como também Xerxes não chamava Assuero, pode ser que aí seja uma troca de nomes também. E era de fato filha de um general persa de uma dessas 7 famílias aí. Agora, pode acontecer, como ele tinha um harém, né? Ele não tinha uma esposa, ele tinha um harém, que Amestris fosse a esposa principal, aquela que era designada para gerar um descendente do trono, e que ele tivesse outras esposas secundárias, e que tanto Vasti como Ester ocupassem o lugar da esposa favorita, da que ficava com o rei, e não da oficial ou cerimonial, que seria Amestris. Isso é possível, isso aconteceria naquela época lá. Alguns chegaram a achar que o livro fosse só uma alegoria, uma história que os judeus inventaram para contrapor a idolatria dos persas. Essa teoria, né, diz que eles teriam pego um conto local, uma história local, uma história que existia no Império Persa, judaizado a história e dado um final feliz para os judeus. Os que defendem essa ideia, que são uma minoria, apontam para uma semelhança de nomes com os deuses do panteão persa. Mordecai ou Mardoqueu é muito semelhante a Marduk. Mordecai e Marduk são inclusive, a grafia é próxima. Esther e Ishtar, os nomes, Marduk é um deus principal do panteão persa, e a deusa principal é Ishtar. Inclusive, a entrada da Babilônia, em Babilônia, não em Suzã, não, a entrada de Suzã, era o portão de Ishtar. Quem tiver uma chance na vida de ir a Berlim, se não tiver, se tiver um dia só, não tem mais nada para fazer, faz um city tour e depois vai no Museu Pérgamo, da Ilha dos Museus de Berlim. Tem o Rio Spree, né? Tem uma ilha, no meio tem um monte de museu, né? O Museu Novo, vai no Pérgamo, dos museus que tem lá. Lá dentro tem o portão de Ishtar. Os arqueólogos alemães pegaram peça por peça um portão em lápis lazuli, lindo, e puseram o portão de entrada da cidade. O portão de entrada de Ishtar está em Berlim hoje. Mas todo o colorido da narrativa, a história, tudo que a gente tem desse livro, isso é uma curiosidade, tá? Fora da tudo que nós temos desse livro, ele é persa. Toda a ambientação é persa, a história é persa e é bem persa. Vários estudiosos apontam para o fato de que o livro provavelmente foi escrito a partir dos registros oficiais persas e com todo o cuidado para não ofender os leitores persas, porque era um livro feito para leitura tanto de judeus como dos persas. Ao mesmo tempo, então, que eles não deviam ofender, devia agradar aos judeus e aos persas, aos gregos e aos troianos. Isso teria feito que o autor do livro, que possivelmente seria o próprio Mordecai, tivesse tido cuidado de não mencionar o nome de Deus. Para quê? Não só por respeito aos persas, mas que pela leitura não fosse profanado pelos persas. A leitura do livro pelos persas profanaria o nome de Deus. Então, essa é a explicação pelo qual a gente teria, que seria uma história feita nesse contexto. E nesse contexto de que seria, então, uma literatura não canônica, mas secular, é interessante notar o seguinte, que a Septuaginta, vamos lembrar, a Septuaginta é a tradução da Bíblia em hebraico para o grego, foi feita 300 e tantos anos antes de Cristo, no Egito, por ordem de Ptolomeu, para integrar a biblioteca
de Alexandria. Quando isso não resolve o problema da canonicidade pelo seguinte, todos os livros, inclusive os apócrifos, estão lá. Porque quando Ptolomeu decidiu ele decidiu que a biblioteca dele iria ter todos os livros do mundo, sem exceção. Então, quando ele chegou na seção hebraica, ele mandou traduzir todos os livros que se dispunha na seção hebraica para estar lá. Então, ele traduziu os que eram considerados pelos judeus como canônicos e os que não eram, e colocou junto. Então, lá tem os livros não canônicos também. Então, só o fato de estar na Septuaginta não é garantia de canonicidade. A Septuaginta tem todos os apócrifos. E na Septuaginta, o livro de Esther está lá, mas ele tem um final mais longo, tem um final adaptado aos judeus. Aí, nesse final, fala de Deus, fala de oração, fala um punhado de coisa. Mas nesse final, que é consenso, né, que esses 100 versículos a mais que se tem na versão grega, tem a intenção de dar um ênfase religioso maior nesse livro. Esse final não está nas nossas Bíblias, nós não temos esse final, mas na Bíblia católica ele está, mas separado, ele vem separado, vem escrito como adições ao livro de Esther, está na Bíblia católica. Para os judeus, cada situação de perseguição e tentativa de aniquilação, toda vez que existe uma perseguição e uma tentativa de genocídio judeu, que aconteceram muitos, localizados, ampliados ou não, em muitos lugares, o pogroms e essas coisas todas, o livro que é lembrado é o de Esther. E, embora a gente, como eu já disse, a gente não encontre nenhuma cópia do livro de Esther nos manuscritos do Mar Morto, do século II, depois de Cristo em diante, que foi depois da segunda destruição de Jerusalém. Vamos lembrar, Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito e foi destruída novamente por volta do ano 150 por Adriano imperador, não aquele que jogou na seleção, né? O Adriano imperador fez a aniquilação. Ele fez uma coisa diferente de Tito. Tito destruiu o templo. Adriano destruiu a cidade, mudou o nome para o nome dele e para o nome de Zeus, mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina e proibiu o judeu de morar em Jerusalém. Quer dizer, ele foi muito mais radical do que Tito, o Adriano. E foi na época de Bar Kokhba, né, que o Rabi Akira disse que esse Bar Kokhba que era o Messias, e não aquele tal de Jesus Cristo que tinha vivido 150 anos antes. Nessa ocasião da destruição de Jerusalém por Adriano, a guerra foi mais feroz ainda do que do ano 70. Tanto que era obrigação do imperador romano, quando terminasse uma guerra, comparecer ao Senado romano e dar a seguinte informação: voltei da campanha tal e tal, e eu e minhas legiões estamos bem, né? Ele voltou, se apresentou ao Senado e falou: eu estou bem, mas as minhas legiões apanharam pachu, mas ganharam a guerra, né? Essa foi a Segunda Guerra. Depois dessa guerra, o livro de Esther foi o mais copiado dos livros da Bíblia dos judeus. Eles falavam, voltavam a falava sobre o livro de Esther. Por quê? Porque eles estiveram na mesma situação, à beira da destruição. Não era esse o objetivo de Adriano, mas era incapacitar os judeus de fazerem nova revolta. Isso é o que o Adriano queria, mas ele não queria o genocídio, como Amã queria. Mas a partir dessa época, o livro foi o mais copiado, né? As cópias são muito numerosas. E toda a festa do Purim, como nós vimos, o livro é lembrado. É interessante, diz que tem um costume na festa do Purim, e depois eu fui ler, existe mesmo, não é oficial, mas existe, é o seguinte: as pessoas têm que beber até cair, beber bebida alcoólica até cair. Como é que eles sabem que é hora de parar? Eles bebem e têm que falar assim: bendito seja Mordecai e amaldiçoado seja Amã. A hora que ele não conseguir falar isso, ele tem que parar de beber, né?
Essa era a tradição, é uma maneira um tanto quanto, né? Mas não é oficial isso é um costume dos judeus. Bom, então os judeus têm um motivo nacionalista para comemorar o livro, né? E adicionar o livro. Mas e nós? Nós, cristãos, nós temos motivo para isso ou não? Vou beber um gole d'água. Temos sim. A resposta está ali. Nós temos sim. Primeiro, o livro mostra a providência de Deus. Mostra a salvação que Deus promoveu na Pérsia, da mesma forma como ele tinha promovido a salvação do povo no Egito, que também é comemorada no Purim. Eles não esquecem da salvação do Egito, né? Mas, muito mais que isso, para nós podemos lembrar da grande salvação, essa tão grande salvação, como diz o livro de Hebreus, né? Não podemos negligenciar tão grande salvação, que é a salvação em Jesus. O livro não menciona, mas ele traz implícito a soberania e o poder de Deus, né? Esse é o implícito. Então, o livro, na realidade, ele corrobora, ele não é um livro onde a gente pega para fazer doutrina ou que vai determinar qualquer coisa na nossa vida cristã, mas ele corrobora com a verdade bíblica, de que Deus é soberano e todo-poderoso. Foi a partir de experiências concretas com Deus, como essa, sem ser diretamente numa citação bíblica, que vários salmistas puderam falar várias coisas na Bíblia, que são citações. Então, por exemplo, o Salmo 115:3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Essa afirmação veio de experiência do salmista. E essa experiência de Esther é mais uma das experiências que o povo judeu teve para poder falar coisas assim. Por exemplo, mais coisas que foram faladas nesse contexto. Foi a promessa feita numa situação específica do nascimento de Isaac que levou à afirmação de que, será que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Uma mulher de 90 anos dá à luz, né? Será que há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Sara era uma mulher pós-menopáusica, sem óvulo mais nos ovários, e sem condições de ter filhos. E teve. O nascimento de Isaac. Essa pergunta, então, cuja resposta implícita não não é implícita, mas está aí também, está no livro de Esther, né? Quer dizer, haverá algo impossível para Deus? Essa é uma pergunta que é respondida pelo livro. Certamente essa noção de uma salvação, e é uma salvação continuada. Deus salvou o povo e vem salvando, né? É uma salvação que chega. Para nós entendemos que essa salvação vem vindo e culminou na salvação dos que creem, né, no Senhor Jesus. É a salvação continuada, essa noção de uma salvação continuada dos judeus, levando à preservação do povo, que foi levada a efeito essa salvação levada a efeito por um Deus poderoso. Ela é importante para viver o dia a dia frente aos contratempos. Saber da capacidade que Deus tem de preservar, de animar a cada um de nós para isso. Ela faz entender que o que importa não é uma situação de autoajuda. A gente não precisa procurar uma autoajuda para superar os contratempos. Nós devemos sempre contar com a ajuda que vem de Deus. É Deus que pode nos dar força e condições para superar. Não é em nós que nós temos que procurar, é em Deus. O Salmo 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É em Deus que se espera, não é procura. O Salmo 61, dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. É em Deus que se espera. Isso é o que importa. Esse é o entendimento que a gente deve ter da autoajuda. Para termos o significado disso para nós, cristãos,
nós podemos pensar em alguma coisa que a gente chama, no estudo bíblico, de tipo, né? O que é um tipo? Tipo era um carro da Fiat antigamente, mas não é esse tipo que nós estamos falando. O tipo que nós estamos falando é uma figura profética, que tem o sentido, tem o objetivo de prefigurar e prenunciar a uma outra, que é chamado de antitipo. E o antitipo, né, você tem um indivíduo que é o tipo de outro que virá, o que é chamado de antitipo. O antitipo é sempre maior do que o tipo, né? Por exemplo, Elias era um tipo de João Batista, que era o seu antitipo. Elias prefigurou e prenunciou João Batista, mas João Batista foi maior que Elias. Elias foi o tipo. Elias em si já foi grande, foi um profeta que fez milagres, que fez um monte de coisa, mas ele era um tipo, por isso que falava que ele viria outra vez, quer dizer, ele prenunciava alguém tipo ele que viria depois, maior que ele, né? Que foi João Batista, que foi maior que Elias. Nós sabemos que João Batista foi maior que Elias porque Jesus falou, né? Quando Jesus falou, a gente concorda. Então, João Batista, maior que Elias, foi um antitipo de Elias. Outro exemplo é o profeta Jonas. Jonas foi um tipo do próprio Senhor Jesus, não pela recusa dele em obedecer a Deus, porque o Senhor Jesus nunca recusou a obediência a Deus, mas pelos seus 3 dias no ventre do peixe, que ressurgindo após 3 dias, levando salvação a gentios. Ele é o único profeta que não prega em Israel, ele prega para gentios. E ele é o que o Senhor falou que iria dar como sinal. Eu vou dar a vocês o sinal de Jonas. Era um tipo do Senhor, muito inferior. Claro, ele não chega nem perto da estatura de Jesus. Mas o sinal de Jonas foi por Jonas, né? E é por isso que ele está na Bíblia. E é por isso que ele está entre os profetas, porque, na realidade, qual é a profecia de Jonas? Arrependimento a gentios. Mas a gente não sabe do que, não sabe como, nós não sabemos nem a profecia. A importância de Jonas estava no sinal que ele veio como tipo do Senhor Jesus. O livro como um todo, né, o livro de Esther como um todo, a gente pode entender como um tipo do Senhor Jesus. É um beco sem saída, onde Deus fornece a salvação. Nesse entendimento, a gente pode entender que é Jesus, o beco sem saída e a solução que Deus dá. E nessas comparações de tipo, não é Mordecai o tipo, porque ele salva a nação, mas sem se sacrificar. Na realidade, quem se oferece ao sacrifício aí é Esther, porque ela está disposta a morrer pelo povo. Isso aí é Esther 4, de 15 a 16. De novo, Esther mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Aí não falou orai, mas ele deve ter falado. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter ao rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Então vamos, eu posso morrer, mas eu vou morrer pelo meu povo. Essa ideia do sacrifício é a ideia do Senhor Jesus, que de fato morreu por seu povo. Essas palavras dela ecoam, de certa forma, também a profecia involuntária que Caifás fez sobre Jesus, né? A profecia de Caifás foi o seguinte: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Caifás não sabia, mas ele estava fazendo uma profecia correta. Um iria morrer para que toda a nação vivesse, mas no sentido real da coisa. Ele não sabia, mas isso pronunciava. Então fica ao leitor do livro de Esther uma seguinte mensagem, que é não explicitada no livro, mas é implícita, que Deus tem cuidado de nós. As palavras de Caifás mostram o sacrifício, mas mais que isso. Então Deus fala, como em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Depois diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Essa tão grande salvação nós não podemos negligenciar. Alguém tem alguma pergunta? Depois eu vou conversar um pouco sobre a esperança que nós temos nessa salvação. Se alguém quiser fazer uma pergunta agora, deixa eu beber água e façamos. Gerson. Está ligando isso aí? Alô. Esse aqui está funcionando. Estava no mute lá em cima, pelo jeito. Ô, Geraldo, não é bem uma pergunta, mas é uma observação. A gente pega esse livro de Esther, e tem alguns outros livros, como você comentou, Cantares, né? Na minha visão exclusivamente pessoal, o livro de Eclesiastes também, são livros que falam da experiência humana, e é como se fosse um parênteses na Bíblia, né? Nós vamos falar da experiência humana espiritual, não sob o ponto de vista de uma revelação vinda de Deus, mas sob o ponto de vista da observação humana, né, do que está acontecendo ao redor, e num exercício que eu diria de imparcialidade, observar essa experiência exclusivamente sobre a observação humana, né, que é o refrão de Eclesiastes, né? Passei a observar tudo que acontece debaixo do sol, quer dizer, tem um limite da observação do autor de Eclesiastes que é só até ali. O que acontece para cima, ele não está alegando a existência, mas o campo de observação dele é debaixo do sol. E o meu comentário é esse, que eu acho que tem um elemento aí de honestidade, de imparcialidade da Bíblia, né, e portanto de Deus, né, de que ao inspirar a formação do cânon, traz livros desse tipo, para fazer parte do todo que é a palavra de Deus. É interessante porque o Coelho, né, que é o escritor do livro de Eclesiastes, né, que seria quem escreveu, qualquer psiquiatra que for ler o livro sabe que ele estava deprimido, né? É um livro de um deprimido, né? Eu olhei para o André, meu filho, que ele é psiquiatra, e está na Bíblia, né? Quer dizer, tudo é vaidade, largue mão, não adianta nada, embaixo do sol, né? Embaixo do sol. O reverendo tio Júlio, ele falava sobre as coisas do além e a do aquém, né? Esse contraste entre as coisas que acontecem, como diz o salmista, de eternidade a eternidade, com as coisas que acontecem dentro do espaço e do tempo da nossa limitação. O Eclesiastes fala das coisas no espaço e no tempo do aqui, só do aquém, como o livro de Esther, né? São libertações que acontecem aqui. Já o Senhor Jesus, ele já fala de uma coisa maior, ele fala de alguma coisa que foi determinada no além, né? Decisões tomadas fora do aqui e agora, e que nos afetam aqui e agora. Então essa é muito interessante, esse livro. Eclesiastes podia entrar na conta mesmo, mas ele menciona a Deus, né? Então, mas entra na conta dos três aí, Esther, Cantares, Eclesiastes, que são livros fracos. E Martim Lutero acrescentaria o livro de Tiago, embora fale muito sobre Deus, ele pôs na lista também, não devem fazer doutrina. Mas nós temos esse livro aí, e aponta para uma coisa que é a esperança. A esperança é um livro que não aponta só para o aquém, né? A nossa esperança não é limitada a fatos terrestres, mas ela é uma esperança numa ação de Deus que é aqui e transcende. Nós esperamos, como nós já vimos, né, coisas que não são dentro da ordem física apenas que nós vivemos. Isso faz com que nós, cristãos, tenhamos esperança no futuro. Então,
em situações como Esther e Mordecai viveram, que nós pedimos a Deus que permita que nós não vivamos, embora a gente já passe por tribulações esse tempo todo aqui. Vejamos a situação do Brasil atual, né? Quer dizer, a gente passa por tribulações maiores, menores, e nós vamos passando, mas dentro da tribulação nós temos esperança no futuro, nós continuamos esperando no futuro. A palavra grega elpis, que os autores que entendem grego devem saber pronunciar, eu não sei, né? Quem conhece grego, né? É um substantivo que significa esperança, e a palavra elpisien é um verbo que significa esperar, tem a mesma raiz, elpis e elpisen, tem a mesma raiz. Em 1 Coríntios 13, nós vemos as 3 grandes colunas da nossa crença. Vamos só abrir rapidamente a Bíblia em 1 Coríntios, sem menções futebolísticas aqui. 1 Coríntios 13, versículo 13, é o último versículo do capítulo. Diz assim, né? Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor é maior, mas a esperança está lá, tem esperança. Quando a gente não tem mais nada, a gente deve lembrar disso, né? Só outra curiosidade histórica, né, que já perceberam que eu gosto de história, né? Na Segunda Guerra Mundial havia um tratado em que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, se comprometia a defender a ilha de Malta. Só que a Inglaterra, a França foi derrotada em pouco tempo, a Inglaterra teve que chamar todas as forças que ela tinha para defender a ilha deles, não a ilha dos outros, a ilha deles. Então, o pessoal de Malta reclamou, falou, vocês têm que cumprir o contrato. Aí eles cumpriram, eles deixaram 3 aviões lá, 3 aviões da Primeira Guerra Mundial, biplanos, daqueles biplanos que não iam resolver muita coisa. E aí a população local colocou um nome nesses aviões, era fé, esperança e amor. Eram os 3 aviões que sobraram para defender a ilha, né? Quando não sobra mais nada, nós temos algumas colunas para lembrar. Nós temos a nossa fé, nós temos esperança e nós temos amor. Essas 3 coisas persistem e a esperança é uma delas. Na realidade, a esperança é uma característica do cristão. Vamos ver em Efésios 2, se nós dermos uma olhada rápida em Efésios 2, a gente vai ver que antes nós não tínhamos esperança, e agora, diferentemente, nós temos. Quer dizer, então, vamos ver em Efésios 2, Efésios 2, 12, diz assim, naquela época, antes do Senhor, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, com Cristo, nós estamos, tem várias alterações, mas agora nós estamos com esperança, nós temos esperança. Outra característica do cristão que nos leva à esperança é porque nós cremos na ressurreição dos mortos, como eu falei, coisas que vão além da ordem feita. Uma das coisas que nós observamos, uma das dificuldades em ser médico é a chamada síndrome do 4º ano, né? Que é quando a gente começa a ter tudo quanto é doença que a gente estuda. Todo mundo tem tudo lá, né? Eu tenho isso, tem isso aí, eu tenho. Tá, na realidade, não é a síndrome do 4º ano, não é apenas a constatação de que eu tenho vários sinais, não serve só para a gente aprender que sinais e sintomas sozinhos não caracterizam doença, né? Você tem um monte de sinal e sintoma e sem ter a doença, mas serve porque você começa a aprender que a gente morre, e isso é duro, né? A gente
sabe, jovem, porque o jovem acha que não morre, né? O velho sabe que vai morrer. O jovem acha que não morre, mas morre. E a gente começa a ver jovens morrendo, começa a ver coisas, e a gente entra em contato com a morte e sabe que vai morrer. E essa esperança que nós temos é porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Há uma solução para algo insolúvel, que é a morte, que é o ensino todo do Novo Testamento, né? 1 Coríntios 15, 19. Esses versículos não são exaustivos, mas é parte de um todo. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quem tem uma religião só voltada para a ação social, só achando que fazer o bem ao próximo é tudo que nós temos que fazer, é a nossa esperança, é ajudar o próximo e ponto, não é o cristianismo. Nós temos isso, mas nós temos esperança na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Então nós estamos caminhando não para a morte, mas para uma nova vida, né? O apóstolo Paulo deixa claro isso. Em Romanos 5:2 está escrito que nós esperamos então a glória de Deus e uma nova dispensação, né? Romanos 5:2. Muita marcação às vezes atrapalha. Romanos 5:2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual também estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança na glória de Deus. Nós temos esperança numa nova dispensação. Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios 3:12. Diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Qual que é essa esperança? Na glória da nova aliança, né? Só vou ler o antecedente. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, né? A lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que devanecente. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Não será glorioso o ministério que trouxe condenação? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se estava desvanecendo, se manifestou com glória, muito maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nós temos tal esperança, e essa esperança leva à confiança. Esse é o aspecto. Nós esperamos e confiamos em qualquer situação. Então, coisa impossível aos que esperavam só na lei, agora é possível. Essa esperança. Porque a lei, na realidade, como Paulo fala em outros lugares, daria lugar a desespero, já que ninguém satisfaz a lei, ninguém cumpre a lei, ninguém é capaz de preencher a lei perfeita de Deus. Mas quando a base do nosso relacionamento é o amor de Deus, que foi expresso em Jesus Cristo, que morreu por nós, amou até a morte de cruz, a gente tem esperança. Nós temos esperança. Nós temos também uma esperança na justiça. Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5:5. Diz assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança.
nós esperamos num Deus justo. Nós reconhecemos que não temos chance, que nós somos culpados, mas que a justiça de Deus foi preenchida em Jesus Cristo. Então a gente espera a justiça de Deus. Quando eu for me apresentar perante o julgamento, é Jesus que vai ser visto, não eu. E aí eu não sou culpado. Quando sou eu, aí eu sou culpado. Então eu tenho esperança na justiça, né? Pela fé nós aguardamos a justiça. Eu acredito, eu tenho fé nisso. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vamos lembrando que então nós aprendemos do apóstolo Paulo que justiça para nós é um relacionamento correto com Deus. Quando um homem acha que o relacionamento correto com Deus são as obras, é a lei, ele vive com medo de Deus, vive em terror. Porque se para eu me relacionar com Deus eu tenho que cumprir a lei, cumprir preceitos, eu falho. Se tiver realmente um Big Brother, né, aqui, não precisa nem Deus para condenar todo mundo. Nós mesmo assistindo televisão condenamos todo mundo aqui, né? Eu não faço, mas você, né? Quem está assistindo alguma coisa do procedimento do impeachment, é interessante, né? Você é culpada disso, senhora presidente. O advogado fala, mas você está falando isso, mas você tem ali, também roubou ali. Aí o outro fala não sei o quê, fala, você fez isso. Eu fiz, mas você, quem é você para falar de mim? Tá? Ninguém é ninguém para falar de ninguém mesmo, porque tem culpa no cartório. E parece que em alguns lugares junta mais gente assim, né? Do que outro. Mas não escapa um. Então, se a ideia for o relacionamento com a lei, tenho medo. Mas o novo relacionamento que Jesus instituiu e que nós participamos pela graça de Deus é o de amor. Não existe terror. É amor. Deus é amor. Então, mudou. Nós temos esperança, nós temos tranquilidade. Nós temos, então, uma esperança de salvação, que tem dois aspectos. Primeiro, temos segurança para viver neste mundo. Eu estou seguro vivendo aqui. Não porque eu estou protegido das calamidades e dos perigos, né? Em Mariana estava cheio de crentes e irmãos lá que a gente precisa ajudar. Toda vez que tem catástrofe, a gente se une aqui para ajudar, mandar auxílio para Santa Catarina, para Mariana, para qualquer lugar. A gente sabe que tem irmãos lá que estão sofrendo. No mundo inteiro nós temos irmãos perseguidos e sofrendo. Então não é por proteção de calamidade e perigo. Nós estamos sujeitos a tudo como todo mundo. Mas é no sentido de que nós independemos dessas coisas para ter segurança. A gente deve ter um relacionamento tal com Deus que eu não dependo das circunstâncias para estar seguro com Deus. 2 Coríntios 2:10. Diz assim: é, 1:10, perdão. Volta 1:10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: ele sofreu para chuva, ele passou por problemas mil, mas a esperança dele persiste, apesar das circunstâncias. As circunstâncias não afetavam a esperança do apóstolo. As circunstâncias nos separam uns dos outros, nos separam dos bens materiais, nos separam de tudo que é do aquém, mas elas não nos separam do Senhor. As circunstâncias não nos separam de Deus. Não há circunstância que nos separe de Deus. Então, nós temos segurança aqui e segurança, então, no mundo do porvir. O
que nos leva então a uma outra esperança, que é o que nós já falamos. Nós temos a esperança na vida eterna. Isso está explicitado em Tito, no livro de Tito. Tito 1, versículo 2, diz assim, vou ler o 1 e o 2. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Qual é o fundamento da nossa fé e do nosso conhecimento da Bíblia? É a esperança na vida eterna. Lembrando que o termo eterno não diz respeito não é uma duração de tempo infinita, é uma qualidade de vida diferente. Infinita no nosso aspecto de cronológico, mas extrapolando o cronológico, é uma outra vida, é uma vida com Deus, uma vida onde não haverá as circunstâncias que nós vivemos agora. Então, a vida eterna é uma coisa própria de Deus e que nós não conseguimos expressar muito bem. Não existe uma expressão clara que defina a vida eterna, mas nós sabemos que existe porque o Senhor já participa dela e isso nos dá esperança. Essa esperança que nós temos, porque o Senhor já participa dela, então é a esperança que está em Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3 diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus Cristo. O final de tudo para nós cristãos, então, é Jesus Cristo. Nós esperamos não pela força de alguém que possa nos dar vida, mas porque agora nós temos certeza de que Cristo pode interceder e nos salvar, quer dizer, a nossa esperança está em Cristo. Nesse ponto, então, é chave a esperança em Deus. Para nós a esperança em Cristo, algo aconteceu na história, que aconteceu na história, é a chave para nós entendermos o livro de Esther. É que nós esperamos, nós temos esperanças, então no que? Não nos governantes, nenhum assuero, nenhum sistema político ideal, uma democracia ideal que nós almejamos, mas não é essa a esperança de salvação, não é a segurança social, um INPS que funcione, né? Um atendimento no SUS sem fila, não é essa a esperança, embora a gente queira tudo isso, não é dinheiro. É claro que eu quero também ter dinheiro para poder, mas não é o dinheiro a minha esperança, não é nada, mas é um reino espiritual em Deus. Nós devemos agir e participarmos de uma maneira responsavelmente em tudo, da nossa vida política, da nossa vida econômica, social, agir sempre como cristão e sempre na esperança do Senhor. E esse é a chave para nós entendermos o livro de Esther, porque senão nós vamos tirar ele da Bíblia, né? Essa é a chave para entender. A gente vê que essa esperança nossa, por exemplo, em Lucas 17:21, diz o seguinte, que o reino de Deus está no meio de vocês já. Nós aprendemos que a nossa esperança cristã não é no futuro, não é só para o futuro, mas ela é desde já. Nós não esperamos lutas para ganhar o reino, não é por meio da cruzada. O reino de Deus já está conosco e é só ter olhos para ver. Essa é a ideia do ponto de vista de cristão. Nós fizemos esse final fora do livro de Esther, mas ele nos ajuda a entender o livro de Esther. Eu avancei no horário dos irmãos de língua inglesa, que precisam entrar aqui, então eu vou terminar com uma oração.
Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais. Permita que tenha sido de algum auxílio, atue nos corações para que algum proveito tenha vindo dessa aula. E abençoa-nos todos e dê-nos um bom domingo que possamos aproveitar com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos do norte.